Pessoal. Olá, pessoas queridas. Então, vamos começar direto pro assunto, porque aí depois quem for vendo vai sabendo do que a gente veio falar. A pergunta que a gente tem para vocês hoje é assim: quantos de vocês vêm sentindo o tanto que as energias estão densas, o tanto que tá difícil da gente conseguir sustentar as coisas que a gente quer e fazer as coisas que a gente quer, porque a gente tá assim meio pesado? Tem alguém por aí que tá sentindo assim? Conta aí pra gente. Um período meio desafiante, né? Desafiador. Desafiador, não é desafiante, não, desafiador. Desculpa o português, gente. Então, que desafiante existe também. Existe? Não sei, mas se não existe, você acabou de inventar. Então tá tudo certo. E tá sendo desafiador esse período, né? A gente tá passando uns perrengues legais por aqui, né? De cansaço, assim, eu tô nesse pós-Covid ainda, que parece que não acaba nunca esse pós-Covid, e a gente fica meio mole, meio cansado, meio desanimado, um negócio muito esquisito mesmo. E juntou que a gente tá fazendo mudanças também na nossa alimentação, a gente tá fazendo tentando fazer um tanto de mudanças para ver se a gente apruma, para ver se a gente dá um up na nossa energia. Mas assim, essa semana passada eu conversei com um amigo que é bem sensitivo, e ele estava falando que tem muita gente, muita gente mesmo, principalmente assim, terapeutas, pessoas que têm mais essa sensibilidade, essa ligação com a energia de uma forma geral, né? Ou com a espiritualidade, né? Com a espiritualidade também, que estão sentindo esse peso, esse cansaço, esse desânimo. E ele falou que ele teve como orientação juntar quanto mais pessoas pudessem fazer parte de grupos e tal, para poder não ficarem sozinhas. E eu achei isso muito interessante, porque eu não sei se vocês viram a última live que a gente fez de 2 semanas atrás, que eu sugeri, né, da gente, e aquilo me veio como inspiração na hora, da gente fazer um encontro no Zoom, tipo uma roda de prosa, igual a gente tinha aqui presencial, no Zoom, pra gente poder ter mais gente conversando e mais gente trocando essas informações e principalmente esses cuidados, sabe? Porque a gente tá realmente assim com essa sensação de debilidade, de fraqueza, de que a gente precisa de ter mais gente junto pra gente poder dar conta. E assim, até um recado antes, quem tá esperando o curso da jardinagem, do lançamento, né, da próxima turma da jardinagem, não perde as esperanças. Eu não perdi as esperanças, mas tá assim, o negócio não tá simples de sair. Parece que tem uma coisa que tá agarrando esse curso, né? Porque eu pensei em fazer em maio, aí eu nem lembro o que aconteceu, que eu passei para junho, em junho eu peguei o Covid, em julho eu combinei com a pessoa da gente fazer junto, né? Dele fazer a parte do lançamento, enquanto eu ficava com a parte do conteúdo. Aí ele adoeceu, aí depois em agosto a mãe adoeceu, e assim a gente não conseguiu até hoje conseguir fazer essa coisa sair. Mas vai sair, uma hora vai sair, eu não tô brigando com a energia, não adianta ficar querendo forçar que a coisa funcione, então vai sair. Mas tenham paciência, quem tá querendo a turma aí, quem tá esperando a turma sair, que vai sair. É só um recadinho que eu tô pra dar pra você já faz um tempo e não consegui. E aí, a gente veio conversar sobre isso porque a gente queria também trocar. A Gisele, nem preciso falar como eu fui falar, né? A gente veio pra gente poder trocar sobre isso e a gente saber assim, se mais alguém daí tá sentindo essa dificuldade também, de fazer as coisas fluírem. Parece que tá tudo atravancado, tudo agarrado, as coisas não vão. Você movimenta a energia, você tenta fazer a energia fluir e as coisas parecem que todas agarram. Então, e principalmente assim, em questão dessa coisa do lançamento, tá parecendo piada, né? Porque a gente não consegue que isso ande. Mas a minha sensação é assim, ok, a hora que tiver que ser, vai ser. Mas tem uma coisa que tá meio que prendendo, meio que agarrando. A gente sabe, né? Quem é ligado na astrologia aí sabe que tem vários planetas retrógrados também agora. Os planetões, estão muitos planetões retrógrados. Então, isso também deve estar mexendo com a nossa energia, porque não tem explicação. E assim, se fosse só eu, então tá, era só o pós-Covid. Mas sou eu, é ele, a Gisele tá falando também, e a gente conhece várias pessoas, e esse amigo, né, que falou dessas energias de vários terapeutas, que ele falou que tá uma coisa assim muito geral.
que tem muita gente que não está conseguindo mesmo colocar as coisas para fora, fazer as coisas movimentarem, e que estão se sentindo muito sozinhas e desanimando. Então, por isso que a gente quis falar disso aqui. Porque quem aí está sentindo que está sozinho, que está desanimando, não desanima. Sabe, assim, se precisar de uma pausa para descansar, descansa, mas não para. Se precisar de um momento de dar uma... Ufa, parei um pouquinho? Para um pouquinho, mas não desiste. Sim. E talvez esse momento venha nos dar uma dica de que seja um momento assim da gente se agrupar, né? Que para a gente não caminhar sozinho, sabe? Nós temos a graça de participarmos de grupos de trabalho, né? E com isso a gente vai se apoiando mutuamente, né? E a caminhada ela fica mais suave. Inclusive, eu tenho a graça de ter a Vânia do meu lado, né? Que então a gente vai se apoiando mutuamente e um segura o outro, e a gente vai, mesmo que às vezes aos trancos e barrancos, a gente vai caminhando e não para, né? E com isso a nossa caminhada fica mais suave também, sabe? Então, talvez esse momento venha nos dizer que seja esse momento de nos agruparmos, né? Encontrarmos a nossa turma e de procurarmos fazer coisas mais juntos, né? Para a gente poder ter justamente esse apoio mútuo, né? Porque a gente sabe que nesse momento planetário, essa fase da evolução que a gente está vivendo, a evolução não é mais individual. A evolução ela é grupal, né? Então talvez seja uma dica que estejam nos dando para a gente procurar fazendo esse trabalho junto com outras pessoas, né? Porque a gente contribui, sabe? Cada um de nós com a bagagem que tem, o conhecimento que tem e as experiências, né, que traz, pode ajudar os outros também, sabe? A própria energia da pessoa no campo áurico da outra lá pode auxiliar a pessoa a limpar alguma coisa, ou se firmar, ou então esclarecer, né, alguma coisa também, e encontrar ali uma força para poder continuar em frente, né? Porque foi a orientação, né, que o nosso amigo teve, e a sensação que passa é que se a gente não conseguir dar conta agora da gente fazer esse trabalho, essa energia que esse movimento de energia que a gente veio para fazer agora, a gente vai correr o risco de perder o trabalho que a gente veio fazer aqui. Porque se a gente desiste agora, e gente, eu tô falando isso de cadeira, várias vezes eu tive vontade de desistir do curso, desistir de continuar nessa história, falei, vou ficar só como atendendo, só com os pacientes mesmo, como terapeuta, né? E vou largar essa história de curso pra lá, porque a coisa não flui. Só que ao mesmo tempo vem aquela vozinha assim, você veio para fazer isso, você vai largar, você vai desistir? E a gente sabe que a gente tá aqui, a gente que tá ligado nisso, a gente tá aqui como para ancorar um outro tipo de energia, para trazer para cá, né, para ser, igual eu falei naquela última live também, os braços, né, e pernas e tudo mais dos seres de luz que precisam atuar aqui, e que eles não têm como atuar diretamente. Então, se a gente desiste, a gente para o trabalho deles. A gente não para só o nosso. A gente não para só a gente de fazer as coisas. A gente para todo um processo que vem acontecendo e que a gente não... Eu acho que a gente não tem nem o direito de querer parar. Né? Porque a gente combinou com alguém que a gente ia fazer isso aqui. Então, se a gente... acha forças junto com outras pessoas, e foi por isso que a gente, né, resolveu falar disso aqui. A gente tá vendo que a alquimia da luz tá um pouco diferente, né, vocês estão percebendo que a alquimia da luz, antes a gente só pegava os textos do livro, tinha algumas mensagens e tal, mas a gente não tá tratando disso agora porque parece que tem uma urgência, sabe, assim, tem uma urgência, né, se a gente falou essa coisa dos adoecimentos, porque a gente conhece muita gente que tá nesse pós-Covid e que tá se sentindo como eu tô, esse cansaço, essa sensação assim de sem energia, e por isso até que a gente resolveu fazer esse tratamento, essa coisa toda que a gente está fazendo, né, de mudança de alimentação, de uns fitoterápicos e tal, e mudar um pouco a nossa energia para a gente dar conta de lidar com o que a gente tem que lidar, porque se a gente não lidar com isso, como é que vai ser?
Quem é que vai fazer o que a gente veio fazer aqui? Então, assim, o nosso recado é, se tiver difícil, não desiste. Descansa. Dá uma pausa, se for o caso. Mas cuidado com essa pausa, porque essa pausa pode levar pro não vou fazer mais nada logo em seguida, entendeu? E o pessoal lá em cima veio falando conosco, né? Que atrás de cada um de nós tem milhares de outros seres, outras pessoas, né? Outras consciências que esperam que a gente dê os nossos passos para eles caminharem juntos, sabe? Para eles poderem caminhar. E que, então, o que me parece é que na medida que a gente vai fazendo essa caminhada, a gente vai pavimentando esse caminho para a turma que vem atrás, né? É a típica história do vai indo que atrás vem gente. Isso mesmo, Então, eles tem gente que tá atrás. Eles sempre nos lembram disso, né? Da importância da gente dar os nossos passos, porque atrás tem muita gente esperando por isso, sabe? E naquela live eles falaram, né, com a gente, que a gente tem muitos seguidores do outro plano também, sim. né? Enquanto a gente tá aqui fazendo essas lives, e a gente não está desamparado, né? A gente tem aí uma sintonia com a turma lá de cima, os nossos amparadores espirituais, e eu me lembro que quando a gente fazia as nossas rodas de prosa lá em casa, nós tínhamos uma plateia que parecia, sabe aqueles banquinhos escolares que eles colocavam assim, compridos, né, e que as pessoas sentavam um do lado da outra, parecia, a impressão que eu tinha que era isso, sabe? Que havia muita audiência. Então, não é só para seres encarnados que a gente fala, né? Inclusive para seres desencarnados e, bom, é isso. E a gente, a Rosinha colocou ali, ó. Ei, Rosinha! A Rosinha colocou ali que o exemplo arrasta. Essa coisa da gente vir, da gente falar e da gente... Porque, gente, tem dias, igual hoje, a gente não ia falar. A gente tinha esse aniversário em Belo Horizonte, a gente ia ter que correr horrores para chegar aqui de volta. Aí falou, não vamos falar. Eu falei, não, nós vamos falar. Porque a gente falando, a gente está trazendo uma mensagem. Pode ser assim, para pouquinha gente, mas essa pouquinha gente que assiste, ela consegue ver. E como da outra live, eu recebi tanta mensagem, não tanto no YouTube mesmo, mas por mensagem mesmo, ou no particular do WhatsApp, ou aqui no Instagram, falando do tanto que a pessoa precisou de que eu vi aquilo, que como foi bom. Então, assim, a gente pode falar para pouca gente, mas a gente precisa colocar a voz da gente no mundo. Porque quando a gente coloca a voz da gente no mundo e a gente coloca a nossa energia, né, nisso que a gente está fazendo, a gente consegue subir a energia de mais pessoas. Então, assim, cada vez que você que está aí, que estiver pensando, seja que está aqui agora, seja que vai assistir o vídeo depois, que estiver pensando em desistir, lembra disso que o Roberto falou, atrás tem gente. Tem gente esperando que a gente faça o nosso caminho, para ajudar outros a virem atrás. E da mesma forma que isso, tem gente que não quer que a gente faça esse caminho, porque quer dificultar o caminho dos que estão atrás. Então a gente tem que pensar assim, quem que a gente vai acreditar? Quem que a gente vai seguir? Os que não querem que a gente flua e que o planeta mude de energia e que as coisas funcionem? Ou os que querem que a gente faça esse movimento? Então, quando eu falo, né, disso, eu tenho colocado muito lá no feed do Instagram, aliás, aqui no feed do Instagram, hoje eu estou no Instagram, é costume de falar no YouTube. Eu tenho colocado muito aqui no feed do Instagram, falando dessa mudança, dessa coisa, né, falo muito da jardinagem alquímica também, como um processo de mudança, porque a gente tem ferramentas, a gente tem formas de fazer esse movimento acontecer que facilitam para outras pessoas fazerem. Só que quando a gente faz esse movimento e às vezes a gente cansa e desiste no meio do caminho, muitas pessoas que podiam ser amparadas ou que podiam ser transformadas não são porque a gente não fez a nossa parte. Então, assim, o nosso chamado hoje, e a gente veio falar aqui assim, meio de supetão, assim, foi por causa disso. Porque tem muita gente que está precisando de fazer essa circulação de energia, de fazer andar aquilo, fazer andar a sua palavra, né? Colocar no mundo aquilo que veio fazer. E que a gente sabe que está sendo meio massacrado, porque a gente está sendo massacrado mesmo, a gente está sendo
achatado para não conseguir subir e fazer o que a gente precisa. Só que a gente não pode desistir, porque se cada um de nós desiste, como é que fica o povo do outro lado lá que precisa da nossa energia aqui e que precisa trazer essa energia para cá, né? A gente está ancorando uma energia, a gente está trazendo sustentação aqui para uma energia que vem do alto. Cada um de nós que está nesse caminho e que quer e que acredita que tem essa mudança planetária, a gente está fazendo essa mudança com essa energia de transformar a energia de outros. E se a gente para? Como é que fica? Né? Quantas pessoas assim não muito boazinhas, querem que a gente pare? Então a gente não parar, a gente conseguir, e aí eu peço para vocês assim, encaminhe essa live para quem vocês sabem que tá assim, gente, porque eu conheço tanta gente que tá assim, mas tanta, que é impressionante. Fica parecendo que a gente nem tá num lugar para fazer um trabalho desse tipo. De tanta gente que eu tô vendo falar em desistir, cansado, e que não tá querendo, e que prefere fazer outras coisas, que cansou disso de ficar tentando. E a gente não pode desistir. A gente vai cansado mesmo. A gente, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente chegou de Belo Horizonte, chegamos na casa dele, eu peguei minhas coisas lá, vim pra cá. Porque a internet aqui tá mais estável, eu tenho falado isso lá no Instagram, né? Aqui no Instagram. Gente, quando eu falo lá no Instagram, vocês não assustam, não. É porque eu mais costumo de falar lá no YouTube. Mas quando eu peguei as coisas e vim pra cá, eu cheguei aqui no estado de cansaço que eu precisei deitar 10 minutos. Se eu não deitar os 10 minutos, eu não consigo falar, sabe? Então, assim, essas pequenas coisas que a gente tá fazendo, elas estão mexendo muito com a energia nossa e dos outros. E a gente está sendo muito ajustado na nossa energia também. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e num plano que é totalmente invisível. Então, esse plano invisível que rege a nossa vida e a gente às vezes nem sabe que rege, ele passa a atuar em nós de uma forma muito contundente quando a gente começa a deixar essas energias que não são boas tomarem conta. E é muito impressionante, porque se a gente parar para pensar, quem nos rege é o invisível. Não tem outra, né? Não é o visível, né? O ar que a gente respira é invisível, o cheiro que a gente sente das coisas é invisível, aquilo que nos afeta na energia, esse monte de onda eletromagnética que está aí, esses campos de celular, tudo isso é invisível. E tudo isso nos afeta, né? Esses planetas que eu falei que estão retrógrados, a gente não sabe disso, mas eles estão e eles afetam. Então, quando a gente para olhar para isso e fala, não, peraí, tem muita coisa me afetando, ok, mas o que eu posso fazer por mim, o que vai me dar energia suficiente para eu continuar seguindo e não desistir? Eu preciso de uma pausa de 10 minutos para descansar antes de fazer uma live? Ok, fui ali, deitei 10 minutos e estou aqui agora. Eu preciso de mais tempo, eu preciso de um dia que eu não faça nada e que eu falo assim, não, hoje eu vou ficar só por conta de curtir a natureza, porque afinal de contas a gente não vai deixar de falar de natureza aqui, de ficar na natureza e de descansar na natureza um pouco para depois a gente voltar, carregar a bateria na natureza e voltar para descansar, ok, é isso que a gente vai fazer. Mas de qualquer forma, a gente precisa achar o que nos energiza para a gente poder continuar, para a gente não desistir, para a gente não parar. E todos nós conhecemos pelo menos uma ferramenta que nos auxilia nesse trabalho, né? Da gente se harmonizar, da gente se energizar, mesmo que seja a gente parar um pouquinho e tomar um sol e respirar um ar mais puro, não é? Então, conta dos seus dedinhos assim na sua casa e das suas paradas no sol. Então, lá em casa tem feito bastante frio, né? A casa dele faz um freezer. Lá no meu escritório, às vezes eu estou trabalhando e tá com essa friagem toda, aí os meus dedos ficam meio duros assim, né? E aí eu tenho que parar e ir para o sol e pegar sol, né? Mas também tem outras práticas que a gente faz, mesmo para poder pegar energia e energizar o corpo de uma forma geral, que é ir pegar um sol, energizar as palmas das mãos, né? Porque a gente está muito acostumado a fazer irradiação com os chakras, mas a gente está acostumado a absorver energia com os chakras, né? Então isso é um treinamento que a gente passa com a respiração, pisar no chão, né? Descalço, né? Na terra,
Então essas coisas todas nos auxiliam muito, né? Sim. Então todos nós temos alguma ferramenta. E que são ferramentas simples. A gente não precisa gastar com nada, sabe? Então eu acho que chegou o momento da gente lançar mão dessas ferramentas e transformar isso numa prática diária, sabe? Sabe aquela coisa que a gente toma o nosso banho diário? Essas práticas, essas ferramentas deveriam ser mais ou menos igual ao nosso banho diário. A gente levanta, faz a nossa sintonia, né? Ou depois, quando vai tomar o nosso banho, no final do dia a gente faz nossa limpeza áurica, né? Então, essas ferramentas, está na hora da gente colocar elas em prática e não achar assim que eu não preciso de ninguém, eu não vou me associar com ninguém, assim, né? A gente precisa sempre ter alguém próximo para a gente poder se apoiar e que ele nos, né, e que a gente possa apoiá-la também, que a gente possa compartilhar e receber conhecimentos também. Então, esse momento está me indicando, né, eu tenho essa impressão que nós precisamos mesmo buscar essa, como fala? Essa associação. Essa associação. E é uma coisa muito doida, porque a gente tem a natureza disponível o tempo todo. Né? Mesmo quem fala assim, eu moro em apartamento, ok, mas não é possível que perto da sua casa não tenha uma árvore. Não precisa ser um parque, uma árvore plantada. Que você possa ir lá e sintonizar com ela uma vez e depois você começar a sintonizar com ela da sua casa mesmo. Só fechar o olho e sintonizar. Porque, gente, sem a natureza... Hoje eu até coloquei isso aí no Instagram. Que todo mundo que tira férias, ou a grande maioria que tira férias, vai para algum lugar que tem natureza, vocês já repararam? Ninguém pensa... Assim, lógico, tem os urbanos que gostam de ir só para cidades grandes e tal. Mas é muito mais raro, a maior parte das pessoas que tira férias quer ir para um lugar que tem verde. Mesmo que seja um pouquinho de verde, ou a praia, ou a montanha, né? Tanto que tem aquela coisa, tem uns que gostam mais de praia, outros gostam mais de montanha. Quando a gente pensa por esse ângulo, a gente vê que as pessoas, de uma forma inconsciente, sabem que a gente recarrega, precisa da natureza, que a gente se recarrega nela. E pode às vezes ser muito inconsciente. Às vezes a pessoa não sabe que ela se recarrega ali. Mas a grande maioria das pessoas tem consciência de que ela se recarrega na natureza. E quando a gente pensa por esse ângulo, a gente tem uma ferramenta disponível o tempo inteiro. Sabe? Que é só a gente conectar com ela. É só a gente começar a se ligar nela de um jeito diferente, que não precisa ser... igual as pessoas falam, não vou ficar abraçando árvore, vou chamar de doido. Você não precisa abraçar a árvore. Eu adoro, mas tem gente que não liga, que não gosta, que não quer. E tem uma ferramenta que está o tempo todo presente e que a gente às vezes não se lembra disso, que é o nosso próprio coração. Sim, mas deixa eu só acabar de falar da árvore. Tá bom. Porque se a gente juntar esse coração com a árvore, aí acabou. Aí a gente tá feito e a gente recarrega a energia rapidinho. Mas, assim... Quando eu falo essa coisa da natureza como ponto de recarga, quando eu tô falando esse negócio da árvore, é porque as árvores, elas têm essa força, elas guardam uma sabedoria muito antiga. Gente, vocês já pararam pra pensar? Assim, eu falei isso outro dia e eu mesma fiquei assim, gente, é mesmo, como é que é doido, como é que a gente não pensa nisso? Quando Buda tava aqui, ele teve lá a iluminação dele debaixo de uma árvore. Newton teve iluminação pela parte da ciência debaixo de árvore, começando em maçã. Quando a gente pensa tudo isso junto, né, como que as árvores estão aí o tempo todo, como que a gente não consegue desvencilhar a nossa vida da natureza. E a natureza, ela é o invisível, porque claro, tem a natureza visível, que está ali, que a gente vê, as árvores, as plantas, os cristais, né, tô até como aqui para falar para vocês dele. Tudo bem, mas o que é mais fundamental, que a gente não percebe, é a força da natureza e ela é invisível. Então, quando a gente começar a pensar em natureza, ideal é que a gente pare de pensar na natureza só no que a gente está vendo e a gente comece a sentir o que a natureza irradia, que é o invisível dela. E que quando a gente se sintoniza com esse invisível,
a gente começa a se recarregar no do invisível. Não é quando você olha para uma árvore e fala, nossa, que linda, que maravilhosa, blá, blá. Tá tudo aqui. Se você pega isso que o Roberto falou do coração e sintoniza com essa natureza, você começa a abrir o seu coração para deixar que ela entre ali, né? Que essa força da natureza entre ali, você se recarrega. Então, quando a gente está falando disso aqui, a gente tem uma ferramenta disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, que é a natureza. Que são as plantas, que são os cristais, que são os animais que super transmutam nossas energias, né? Os bichinhos acabam ficando até doentes de vez em quando por nossa causa. Tudo isso está disponível. E aí entra o coração. Porque a gente estando vivendo essas coisas com o coração presente e não uma coisa puramente mental, aí a gente consegue fazer muita diferença. Consegue fazer muita transformação. Isso aí, Rosinha. Exatamente. Então, eu não sei quem de vocês aí tem essa capacidade de ver talvez a energia dos planos mais sutis, né? Mas às vezes nos é dado essa oportunidade, né, de ver. E é interessante a gente perceber que em torno de uma árvore, né, principalmente essas árvores que a gente chamaria de árvores de lei, ou essas árvores mais antigas, o prana em torno dela é muito intenso, sabe? A gente próximo de uma árvore, ou dentro de uma floresta, de um bosque, a gente está imerso nisso, né? Se a gente observar, bom, às vezes eu consigo ver a energia que desce antes da chuva, sabe? Então, coisa rara por aqui, né? Não é? A chuva aqui não é um negócio muito presente. Então é interessante a gente ter essa consciência, sabe, de que nós somos energia imersos no mar de energia, né? Então por que nós não fazermos esse movimento consciente, de nos integrarmos com isso e usarmos isso para restabelecer o nosso próprio corpo, para melhorarmos a nossa sintonia com os planos sutis, né? Então é uma coisa interessante da gente se pensar, sabe? E a gente sabe, né, que quando a gente conecta com as plantas nesse outro, foi daí que surgiu, né, o curso da jardinagem alquímica, quando a gente se conecta com as plantas desse outro lugar, a gente muda completamente a nossa energia, a nossa vibração, muda tudo. Mas o problema é que a gente às vezes está tão no automático e esse desânimo, ele toma tanto conta que a gente não dá conta de sintonizar com isso. Então, assim, aí fica esse conselho, se é que se pode chamar de conselho, essa dica, sei lá qual que é a palavra, que é sintoniza com o verde que estiver perto de você. Se você tiver cristal, usa os cristais. Esse daqui, essa pedrinha aqui é a ágata blue lace. Não sei se vai dar para vocês verem. Nossa, é difícil botar aqui. Agora acho que ficou melhor. Tá dando para vocês verem aí? Que é uma ágata toda lilazinha. Essa ágata, ela tem muita energia ela nos ajuda a acessar a nossa energia de paz interna. E ela é uma ótima ajuda nessa hora. Porque se você coloca ela no coração, na garganta ou na testa, ela ajuda muito esses 3 chakras a funcionarem melhor. E é com esses 3 chakras mais desbloqueados, a gente consegue sintonizar também melhor com o que tiver em volta. Então, quando não tem essa daqui, porque essa realmente não é uma pedra assim tão comum, um quartzo branco, o transparente, né, o quartzo hialino, deixa ele ser o coringa que vai fazer o papel dessa pedra ou de qualquer outra que você precise. Usa os cristais, usa as plantas, sabe assim, não usa no sentido utilitário, mas se beneficia da força desses bichinhos aqui, porque esses bichinhos aqui são muito poderosos. E as plantas têm um poder também muito grande. E quando eu falo assim que a gente pode se beneficiar muito dessa energia, é porque quando a gente usa o cristal ou a planta ou o que for com esse coração, deixa de ser um uso para ser uma coisa de uma troca. Aí se a gente olha e fala assim, que lindo, eu só quero ter isso e pronto, mas não sintoniza com aquilo, fica uma coisa meio utilitária, tá ali, tá enfeitando, é bonito, pronto. Mas se a gente se sintoniza de verdade com isso daqui, isso pode nos transformar. Sabe, tanto as pedras, quanto as plantas,
quanto os animais, eles nos ajudam a dar conta de lidar com as nossas dificuldades, ao mesmo tempo que a gente ajuda eles a cumprirem o papel deles quando a gente permite que eles façam isso por nós. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza do quanto a natureza, e aí a gente está falando dos reinos da natureza, né? Mineral, vegetal e animal, pode ajudar esse reino humano. E principalmente pode nos ajudar nos colocando num patamar superior de energia para a gente poder ser o canal que eles, né, lá de cima precisam que a gente seja aqui embaixo. Porque a natureza, nesse momento, ela nos conecta de volta com a nossa missão, com quem a gente é, com o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui só para pagar boleto, trabalhar, dormir, comer, fazer mais nada na vida e pronto? Ou a gente está aqui com uma missão? Será possível que tenha alguém aqui nessas alturas da vida, em plena transição planetária, no caos que a gente está vivendo já energético, que ainda acha que está aqui de férias? Né? De quem tem consciência disso tudo. Claro que tem os que não têm consciência nenhuma e ok, eles acharem que estão de férias. Mas pra gente que já tem uma consciência, não dá pra achar que a gente está aqui de férias. Eu até queria muito. Queria bastante. Mas não dá pra achar que a gente está aqui de férias. E a gente precisa continuar. A gente não pode desistir. Gente, eu não tô falando isso pra vocês, só não. Eu tô falando isso pra mim, porque eu tenho falado isso muito pra mim. Você não vai desistir, você não pode parar de novo. Você tem que continuar. Nem que tenha que dar uma pausa para descansar, que é, né, às vezes extremamente necessário, principalmente nesse pós-Covid aí que foi punk. E continua, e continua, e continua, porque eles contam com a gente. É muito importante isso. E eles lá em cima. Também. Eles lá de cima, eles lá em cima. Que eu tô falando. E outra coisa também é que essa correta relação nossa, né, do reino humano, nós como representantes do reino humano, com os reinos infra-humanos, que é o reino animal, o vegetal, o mineral, estimula a evolução desses reinos, né? Então, como a Vânia disse, a gente fazendo uso né, entre aspas... É difícil achar uma outra palavra, né? Desses cristais de uma forma correta, a nossa relação com esses reinos, né? A começar pela água que a gente usa, né? Que é um cristal líquido, Que é um cristal líquido. A correta relação nossa como representantes do reino humano com esses reinos que são os infra-humanos, a gente estimula a evolução deles, sabe? Então é um benefício mútuo nisso, né? Quando a relação é apropriada, traz um benefício mútuo, tanto para nós que estamos usando aquele cristal, né, entre aspas, ou aquela planta, né, quanto para o próprio cristal, para o próprio animal, né? A nossa relação correta é benéfica para todos, É isso aí. E aqui, quando eu falei do quartzo transparente, é esse tipo de quartzo. Ele é um quartzo, é uma pedra que é muito coringa. Então, ele ajuda a gente, ele pode como é que é a palavra? Não, gente, esse pós-Covid é um nhaca, as palavras somem. Outro dia eu tava assistindo uma aula de uma menina que tava no pós-Covid também, ela falou que os Covid comeu o cérebro dela. Eu acho que é bem por aí mesmo. É impressionante, tem hora que as palavras somem. Mas esse tipo de quartzo, por ser coringa, né, ele pode ser utilizado como qualquer outra das pedras, desde que você coloque a energia que você quer nele, tá? Então é isso que eu queria dizer, eu não consegui achar a palavra. Eu já desisti de tentar achar as palavras de vez em quando, porque elas somem. Mas quando a gente pode lidar com tudo isso e a gente não lida, é que a gente vai ficando nesse desânimo, nesse cansaço. Foram os cristais, o sol, as plantas lá na casa do Roberto que me fizeram aprumar de volta pra estar aqui falando. Porque como eu tava, não ia dar. Primeiro porque eu não tinha nem muita voz, né? A voz tava horrorosa. E aquele cansaço, aquele desânimo. Então essa coisa de sentar no sol, de ficar ali, de energizar, de pedir pro sol, pedir pras plantas, pedir pro azul do céu, aquele contraste do verde com o azul, tudo aquilo alimentando a gente, vai fazendo com que a nossa energia volte e que a gente se conecte de novo com quem a gente é. Porque a gente se perde muito. Eu tenho percebido assim, muita gente muito perdida de quem é, de que tá fazendo aqui. Parece que tá aqui só pra, sabe, assim, a passeio. E não tá a passeio, mas e não é porque tá fazendo isso de maldade, é porque não tá conseguindo conectar mesmo. E tá difícil conectar. Tá um momento que a gente não tá conseguindo muita conexão.
a gente não está conseguindo muita... Boa noite! A gente não está conseguindo muita força para subir, porque pensa, se a gente está aqui, né, nesse nosso planeta aqui, com uma camada muito densa, essa psicosfera, ou etérico planetário, seja lá como é que se chama isso, densa. Para a gente chegar em outro patamar mais alto, a gente precisa furar essa camada aqui. E para a gente furar essa camada aqui, a gente precisa estar muito sintonizado para a gente poder fazer esse subida. Porque a gente precisa mudar a nossa frequência. Por mais que os nossos guias, os seres estelares, ou quem for que nos ajude, consiga chegar em nós, se a gente estiver muito denso, eles não conseguem chegar. A energia da gente estando muito pesada, eles não vão conseguir essa sintonia com a gente. Então a gente precisa, cabe a nós, a gente conseguir fazer essa transição da nossa energia, da nossa frequência. E aí eu vou falar disso ainda, ou aqui ou no YouTube, ou nos dois, sei lá, de algum jeito. Eu vou falar um pouco disso, desse como que a gente precisa fazer essa mudança de frequência. Porque se a gente não fizer essa mudança de frequência, a gente não vai conseguir sair, romper essa camada. E pra mim, tá? Eu não tô falando do que é, eu tô falando assim, pra mim a sensação que dá, às vezes é que essa camada tá descendo. Sabe? Ela tá fechando a gente. De um jeito que tem hora que eu falei, gente, a gente não vai conseguir sair disso. Mas vai. E as ferramentas são essas, são os cristais, são as plantas, são a conexão com a natureza, tá numa cachoeira, tá num rio, tá num mar. Coisas que nos ajudem a voltar para quem a gente é. E sem a natureza, gente, a gente não volta para quem a gente é. Porque a gente se alimenta, a gente faz tudo com a natureza. Né? O vento que está ventando lá fora faz parte da natureza, no fim das contas. E a gente precisa de tudo isso, principalmente de perceber esse campo invisível que a natureza traz. Porque esse campo invisível é a força dela. A gente ficar menos encantado com o que a gente vê e sentir mais o que a gente não vê. Não que a gente não possa ficar encantado com o que a gente vê, mas a tendência quando a gente fica muito encantado com o que vê é ficar muito na mente. É começar a emitir opiniões, julgamentos no sentido de emitir uma opinião, tá? Então assim, essa árvore é linda, aquilo ali tá precisando de ser podado. E aí a gente tá muito na mente. Quando a gente consegue vir pro coração, sentir esse invisível, aí a gente mudou. Aí a gente conseguiu conectar com a força dela. E essa força dela nos alimenta, nos traz de volta e nos recarrega. Isso aí. Não vai falar nada, mas... Não, não esquecendo o coração, né, gente? Porque o coração faz parte de tudo isso. E sem o coração a gente não vive nada disso. E, recentemente eu fui fazer... Olha, Lídia! Ei, Lídia! Eu estava tentando me interiorizar e estava difícil, sabe? Não estava conseguindo. Aí eu fui dar uma olhadinha melhor como é que estava aqui a energia do coração, mas estava tão fechadinho, né? E andamos passando por uns períodos assim muito complicados, e eu acho que essa dureza da situação fechou o coração, sabe? E eu acho que muitos de nós estamos passando por isso também. Então seria bom se depois, em algum momento, nós pudéssemos nos interiorizar e buscar os nossos corações e procurar conscientemente abrir esse chakra, né, essa energia, e fazer um trabalho de cura aqui para voltar a fazer ele funcionar direitinho, né? Nós temos alguns pingentes que a gente deixa aqui na altura do coração. E eu tenho particularmente de quartzo rosa também, que aí ele fica aqui, sabe? O quartzo rosa para abrir o coração é a melhor coisa que tem, né? Pois é, e que pode ajudar. Então, nós nos examinarmos, né, e tentar reconhecer como que está o nosso estado é uma coisa bacana assim de fazer, sabe? E é importante a gente ficar com essa ideia de que, porque assim, você falou que a dureza da situação acabou fechando seu coração, e o quartzo rosa estava lá. Mas o que adianta a gente colocar a pedra ou ficar lá fora vendo a planta, parará, e não sintonizar com ela? Se a gente só coloca ali e pronto, que ela faça o trabalho dela, pode até fazer, mas ela não vai atuar em nós como se a gente abrir para isso.
Porque lembra que nas lives que eu já fiz, antigas e tal, eu sempre falei disso? O reino vegetal, pelo menos ele, eu tenho certeza, porque uma árvore já falou isso pra gente, não interfere na nossa energia se a gente não pedir. E esse movimento tem que ser nosso, né? Porque Sim. senão é exatamente isso daí, porque senão eles estão interferindo no nosso livre-arbítrio. Então nós é que temos que fazer o caminho, nós é que temos que fazer as nossas escolhas, não é? Exatamente. Nós é que temos que fazer esse movimento. E até a escolha de conectar com eles. Porque às vezes a gente acha que só colocar a pedra ali, ou só sentar do lado de uma planta e ficar pensando em outra coisa, vai ajudar. Ok, vai ajudar. Vai ser menos ruim do que seria se não fizesse isso. Mas se a gente conecta e a gente pede ajuda... Gente, eu não sei se as pessoas, de uma forma geral, têm muita dificuldade de pedir ajuda. É uma coisa assim que eu vejo nos atendimentos, assim, impressionante. Dificuldade de pedir ajuda e dificuldade de se comunicar. Falar do que está sentindo, falar do que está pensando. Fica tudo muito fechado, muito trancado. Eu não posso pedir ajuda, eu não posso falar que eu não tô bem. A gente tá aqui hoje, nós dois, vocês vão fazer uma live pra contar pra vocês assim, a gente não tá bem. Entendeu? É pra isso que a gente tá aqui hoje. E pra contar pra vocês, a gente não tá bem. E a gente tá contando pra vocês assim, a gente não tá bem, mas a gente pode falar que a gente não tá bem. E a gente pode, principalmente, pedir ajuda para os reinos da natureza para nos ajudarem e a gente se apoiar aqui nesse círculo de internet, que parece que é uma coisa muito distante, mas que não precisa ser. Sabe, a gente pode conversar aqui e falar das coisas que a gente está sentindo. E quando a gente vem aqui e fala disso, é o que a Rosinha escreveu ali, o exemplo arrasta. A gente vem aqui e fala, olha, a gente não está bem, as coisas não estão fluindo bem, e a gente está precisando aprumar para a gente poder voltar com força, né, com força total. A gente poder vir aqui e poder falar disso, a gente abre espaço para que outras pessoas possam falar disso. Se fica todo mundo aqui, nesse mundo, porque aqui tem essa coisa, né? Fica todo mundo falando só das coisas boas, mostrando os lados bons das coisas. A gente quer mesmo mostrar o que é bom e falar do que é bom, mas tem hora que a gente precisa vir aqui e falar assim, não tá bom. E a gente tá precisando de trocar essas ideias, trocar essas figurinhas, falar das coisas que a gente tá sentindo e que não tão boas. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente abre espaço. E até quem está nos perturbando, né, nos outros planos que fica perturbando a nossa energia, perde força. Porque vai falar assim, uai, ela foi lá. Uai, será que eu sou mineira? Veio falou assim, uai, ela tá pedindo ajuda, ela tá falando aqui de que não tá bom, e agora? Como é que a gente perdeu a força, entendeu? Perde Porque, gente, eu não conheço ninguém que tá ótimo, de verdade. Assim, dos que eu tô atendendo, dos que estão próximos, eu não conheço nenhuma pessoa que fala assim, eu tô ótima, minha energia tá zero, eu não tô sentindo nada fisicamente, tá tudo ótimo. Se vocês conhecerem, agarra dessa pessoa e aprende como é que faz. E aí ensina pra gente depois. Faz uma live aqui e chama a gente pra participar, porque a gente quer saber. Porque não tem, tá todo mundo pesado, a energia tá pesada, tá difícil de sintonizar com as coisas, tá difícil de abrir esse caminho e não tem saída. Eu escrevi isso hoje aqui no Instagram, né? Lá no Instagram, aqui no Instagram. A saída pra gente se curar de tudo isso é pela natureza e pela energia do feminino, que a gente não vai falar da energia do feminino hoje, porque daqui a pouco essa live vai cair e a gente não vai conseguir. Mas é muito importante a gente ter essa ideia. Ali, semana passada eu não estava nada bem. Tá assim mesmo. As coisas estão assim. Ei, Estefânia. As coisas estão assim, sabe? Assim, difíceis da gente conseguir colocar pra fora a nossa verdade. E toda hora que a gente desiste, eles ganham ponto. Os que não querem que isso aconteça ganham ponto. E quando a gente vem aqui e fala assim, vamos fazer de improviso, não vai ter ninguém lá provavelmente, mas vocês estão aí? Beleza, muito obrigado. Porque a gente avisou em cima na hora. Mas que seja quem vai ver depois, sabe? Precisa da gente falar do que não tá bom e precisa da gente mostrar a nossa humanidade. A gente tá tentando muito ser super homem, super mulher. Outro dia eu até tava atendendo uma pessoa que falou que não queria ser Mulher Maravilha, não, porque a Mulher Maravilha não voa. Ela queria ser a Mulher Maravilha que voa. Eu falei, tá, beleza. Porque além de ser Mulher Maravilha, ainda tem que voar.
Entende? Que a gente está querendo ser uma coisa assim, supra-humana, sem passar pelo humano antes. Não tem atalho. A gente está aqui como humano e a gente vai sentir as coisas como humano e a gente vai conseguir transcender tudo isso quando a gente aceitar que a gente é humano e que a gente vive isso. Aí a gente consegue transcender. Fingindo que não está acontecendo, a gente não vai conseguir, sabe? Fiz uma live, nós vamos fazer. Pode deixar, nós vamos falar mais dessa energia do feminino, sim. Porque isso é um negócio que é a nossa saída, é a natureza e o feminino. Sem os dois, a gente não vai dar conta. Mas isso que eu tô falando aqui, de admitir a humanidade, de aceitar que não tá bom, isso eu só não tô chamando de energia do feminino, mas tem muito a ver com ela. Porque a energia do feminino sabe que as coisas são processo. A energia do feminino não tá tentando só ter resultado. Ela sabe que existe um processo para chegar naquele resultado e ela aceita esse processo. O problema é que a gente quer um resultado rápido. A gente quer assim, acabou alguma coisa que está incomodando. Aliás, começou uma coisa que está incomodando agora, a gente já quer resultado daquilo, sarou, acabou, não tem mais. Assim, acabou ali. E não vai ser. É processo. Tudo que a gente está vivendo é processo. Infelizmente, a gente não foi ensinado que, desde criança, de que a gente vai passar pelas situações da vida que são difíceis e que a gente vai ter que lidar com elas. E que elas uma hora vão acabar, e que vai ter hora que vai ter coisa boa, e que vai ter hora que vai ter coisa ruim, e que tudo isso faz parte, né? Uhum. A vida é cíclica, ela não é estável. Se ela ficar estável, acabou a vida, né? Uhum. Pensa lá nos aparelhinhos do CTI lá. Se tá assim, tá tudo bem. Na hora que ficou assim, morreu. Então a vida é cheia de altos e baixos e a gente tem que aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com isso é sobrinha, tudo bom? A gente saber lidar com isso e a gente saber que vai ter altos e baixos, mas que a gente consegue sair disso se a gente consegue viver o processo, em vez de querer que acabe rápido, porque o querer que acabe rápido é que é o nosso problema. E isso é do feminino. Essa energia do acatar, do aceitar, do acolher, né, o acolher do feminino é aceitar que o que é. E a gente pode mudar a partir do que é. A gente não consegue mudar uma coisa simplesmente assim, sabe? Mudou e acabou e o resultado final tá ali e deu tudo certo. Não, é processo. A gente precisa disso. Oi, Tânia. Ei, Danisca. Oi, Mariana, tudo bom? Então, olha, gente, vocês sabem que até um tempo atrás a energia predominante no planeta era masculina, né? Mas que agora isso se transformou e a energia predominante no planeta agora é feminina. Inclusive, o planeta agora, para poder entrar para esse agrupamento que chama-se, né, de Federação Galáctica, ele foi graças à energia feminina, né? E a energia feminina é inclusiva. Ela não é assim, eu dou conta, vou fazer isso sozinho, não. A gente... É soma. É soma, é grupal, sabe? Então, eu acho que vem estimulando a gente justamente para isso mesmo, para que a gente possa se unir a outras pessoas, para que a gente possa buscar apoio, né? E a energia feminina também nos remete para essa busca interna, sabe? Então essa coisa de interiorizar e a gente buscar dentro de nós mesmos o que está acontecendo e a nossa força, eu acho que faz parte dessa energia feminina. Já está faltando só acho que 10 minutos, 9 minutos para terminar. Vamos fazer uma sintonia? Vamos. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, gente? Ou comentar do que a gente falou? Esse delay que dá é muito engraçado, fica um silêncio. Assim. Mas a gente vai conversar mais sobre essa coisa do feminino. Hoje a gente só deu essa fala assim, porque são duas forças que podem nos ajudar nessa hora. Natureza e feminino. E a energia da natureza, ela tem muito de feminino. Né? E que a gente vai fazer já tem algumas lives lá no YouTube falando disso. Lives não, alguns vídeos lá no YouTube falando disso. Mas a gente precisa realmente fazer uma live que junte isso de uma forma mais sólida, mais trazendo assim mais uma lógica mesmo para isso, para poder ficar mais claro para quem estiver assistindo. Mas tem vídeos lá no YouTube falando disso. Inclusive tem natureza e feminino, se não me engano, tá lá. Como é que a energia do feminino pode te tirar da ansiedade? Viu, dona Mariana, que tá aí falando que tá com ansiedade? Olha lá, como que a energia do feminino pode tirar da ansiedade.
Tem 4 vídeos, eu acho, falando de ansiedade lá no canal, seguidinhos, assim. Então, eu acho que isso aí pode... A gente precisa trazer pra cá e falar das coisas que a gente pode ajudar as pessoas a saírem dessa energia mais densa e subir de patamar. É pra isso que a gente tá aqui. E pra gente subir junto, sabe? Assim, porque quando um de nós sobe, tem uma renca que vem atrás. Então, a gente precisa subir. Mudar de patamar. E a gente vai conversar disso ainda. Então vamos fazer uma sintonia curtinha. A gente espera que não caia. Gente, eu não faço a menor ideia se ainda é de 1 hora live aqui, se cai mesmo. Se alguém souber para contar, vai ser 7 ótimo. minutos. Eu não sei nada desse Instagram assim de live. Você fala sintonia, não? Tá que eu tô fora da tela. A gente não cabe aqui, é muito engraçado isso. Tem que ficar assim grudadinho, tem que ficar torta. Então a gente fecha os olhos, a gente respira fundo, começa a fazer esse processo de interiorização que o Roberto falou. Percebe as suas células, o seu corpo, o seu coração. Como é que tá a respiração? Tá curta, tá mais profunda? Assim, nesse primeiro momento, antes de começar a respirar mais fundo, percebe? Tá respirando curtinho? Tá mais profundo? O coração tá tranquilo, o coração tá descompassado, o coração tá apertado, o coração tá soltinho, tá alegre. Como é que você tá se sentindo nesse momento? Conecta com isso, sem tentar mudar nada, só conecta. E vai respirando mais fundo, percebendo o ar entrar, chegar lá nos pulmões, dilatar, contrair. Começa a imaginar que você está andando numa mata, um caminho assim bem verde, bem bonito. Andar, sentindo o cheiro das plantas, das árvores, percebendo o barulho de pisar nas folhas secas, sentindo a umidade que essa mata traz. E você está num caminho, uma trilha. E você vai andando, sentindo, abre o seu coração para perceber a força invisível dessa mata. Não fica só com o que você vê. Conecta com a força, com essa força invisível, com essa energia do verde. E você vai começar a perceber que quando você vê o verde, você já vai começar até a perceber um prateado ali junto. Vai sentindo tudo isso. Vai caminhando nessa direção. E aí você começa a escutar um barulho da água. Um barulho de cachoeira. Você vai se aproximando dela, até que você vê aquela água caindo, a força dessa água, sente a força, não só olha para o que você consegue ver com os olhos físicos, sintoniza com o que o seu coração percebe dessa água. E devagarzinho você vai entrando nessa água. Ela tá gelada, ela tá aqui fria só, ela tá mais quentinha. Como é que essa água tá? E vai chegando debaixo dessa cachoeira. Percebe que a água é limpa, mas não fica tão preso no que a água tá limpando. Sintoniza também com o que ela tá trazendo de força. Às vezes a gente fica muito preso em querer limpar coisas, quando na verdade a gente precisa só absorver a força da natureza, da água, do que for, porque essa força dessa água vai trazer pra gente o que a gente precisa para limpar o que não tá bom.
Imagina que essa água está limpando não só por fora, mas por dentro. Todas as energias densas, tudo que você não gosta em você, que você acha que não está bom, essa água está limpando. E você sai um pouquinho dessa força da cachoeira em si, senta nesse fundo desse rio, que dá pé para você sentar ali, ficar com a cabeça para fora, confortável, e fica ali um pouco assim, literalmente de molho, deixando que essa água corrente, que essa energia, que essa força te revigore, te permeie. E quando você faz isso, quando você vai sentindo isso, você começa a se sentir mais forte. E ao mesmo tempo que você se sente mais forte, você começa a se conectar com os seres que te guiam. Para quem é da parte espiritual, com os seus guias, para quem é da parte mais estelar, com os seus seres estelares da sua origem ali, da sua nave-mãe. Conecta com isso. Conecta com essa guiança maior que guia a sua encarnação aqui. E pergunta: o que você precisa fazer? O que você precisa modificar em você para conseguir cumprir essa missão aqui de uma forma mais leve? Porque não precisa ser pesado sempre. Tem momentos que pode ser leve. Se a gente se conecta com o que é realmente da nossa guiança maior. Se pergunta: o que precisa mudar? E se pergunta também, não, pede ajuda à água, ao verde, aos seres estelares, aos seus guias, que te conectem com essa mudança que precisa ser feita, que te deem força, que te deem ânimo, ou o que você achar que precisa para se conectar com isso. E eles vão fazer isso. Não foi à toa que os pleiadianos passaram toda essa energia da nossa conexão com a natureza. Não foi à toa que eles trouxeram esse caminho como uma rota para a gente aqui poder trilhar melhor o nosso caminho de autoconhecimento. Então conecta com isso, conecta com eles, conecta com a sua origem estelar, com seus guias espirituais e deixa que eles te guiem. Se entrega um pouquinho nesse momento para essa guiança e deixa que essa água vá te fortalecendo para fazer essa mudança. Respirando fundo. E aí devagarzinho vocês começam já com essas respostas ou não. Essas respostas podem vir depois num sonho de alguma forma. Mas devagarzinho vocês começam a voltar. A perceber de novo o corpo aqui, agora. Assistindo uma live. Percebendo a luz em volta de vocês aqui. O que vocês estiverem fazendo nesse corpo, nesse agora. Movimento devagarzinho, não faz movimento brusco agora. E percebe o que ficou dessa experiência. E se puder descrever essa experiência assim com uma palavra ou uma frase curtinha aqui agora nos comentários, eu vou adorar saber como foi para vocês viver isso.
Contem também se vocês estão bem. Paz. Isso mesmo, Mariana. Nada melhor do que o momento presente. E melhorou a ansiedade que estava antes? Não tem nada aqui que traga mais paz do que a natureza, né, Rosana? Rosana é das minhas. Vive misturada nas plantas. Que bom, Mariana! Depois você assiste desde o começo que a gente falou umas coisas assim bem diferentes hoje, né? A nossa live hoje foi bem diferente. É igual eu falei, a gente não veio aqui para falar de coisas muito legaisinhas. A gente veio aqui hoje para contar assim das coisas que não tão boas e de quanto a gente precisa fazer mudanças na gente pra gente sair desse lugar de não estar bom. Mas então é isso, people. Gratidão pela presença de vocês, foi uma coisa assim super de improviso, super assim, vamos fazer assim, falei no carro lá indo para Belo Horizonte e pronto. Porque a gente sentiu que a gente precisava estar aqui, que a gente precisava compartilhar essas coisas com vocês. E gente, aqui no Instagram eu tenho postado muitas coisas falando, não vê só os vídeos não, lê as legendas que eu coloco nas postagens, porque eu tenho falado muito de coisas que podem ajudar a gente a sair desse lugar que não tá bom, entendeu? Então, leia as legendas que eu tenho escrito uns textos assim, falando exatamente dessas coisas, dessas dificuldades, de como que a gente pode sair delas. Então, vai lendo as legendas além de ver os vídeos, que eu acho que vai ficar rico, pra vocês entenderem um tantão de coisa que a gente tá falando. Sobrinha, é assim mesmo, mas é o trabalho interno e é a energia do feminino que faz tanto o aceitar quanto o soltar. Gratidão, Patrícia, que bom que você tá aqui. E assim, gente, a gente vai procurar fazer, eu vou tentar bravamente aprender, porque eu sei como é que é, mas eu tenho morro de medo de fazer e não dar certo, é de fazer no YouTube e aqui, ó, simultâneo. A gente até pensou de fazer isso hoje, mas falou, não. O treco já foi de improviso. A gente ainda foi improvisar isso também, a chance de dar errado é muito grande. Porque a gente veio fazer aqui, porque a internet na casa do Roberto é mais instável, e aí a gente pensou de fazer as duas coisas juntas. Falei, não, vamos com uma coisa de cada vez, mas eu vou tentar fazer isso, de fazer lá e aqui ao mesmo tempo, porque aí a gente alcança mais gente. E, gente, espalhe essa live. Se trouxe paz pra vocês, se vocês sentiram que ela faz sentido pra vocês, espalha, porque tem muita gente precisando, né? Igual eu falei pra vocês, aquele amigo que eu falei, ele é um psicólogo, ele é terapeuta, fala um tanto de coisa, e ele também tá vendo assim, a quantidade de gente que não tá bem, precisando dessas palavras. Então, espalha, sabe assim, tanto quem vai assistir aqui, quem tá assistindo lá no YouTube, espalha isso, o pessoal que chegar depois, que vê, que achar que tem alguém que tá precisando dessa energia, espalha, pra gente poder levar essa força para mais gente, pra gente poder disseminar essa transformação interna em muita gente, né? Essa interna alquimia em muita gente, porque tem muita gente precisando dela. Ok? Ok, meninos? Então, beijoca de luz, fiquem todos bem e a gente vai conversando mais e ver as coisas que leia os textos que eu tenho colocado aqui, que tem umas coisas bem interessantes. Combinado? Gente, gratidão a todos aqui pela presença, viu? Essa coisa improvisada. Vamos, então, aguardar o nosso próximo encontro. Isso. Né? Em breve a gente tá aqui, tá no YouTube, a gente não vai sumir não, nós estamos por aí. Combinado? Beijoca de luz e até a próxima.